Oi, crianças, tudo bem? Estou aqui hoje para contar mais uma história para vocês, uma história que está aqui na sexta. E é uma história que está registrada na Bíblia, nosso livro preferido, no capítulo 22 do livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Você pode conferir aí na sua Bíblia ou pedir a ajuda de alguém para encontrar a história para você. E a história que nós estamos contando para vocês é a história de Abraão e sua esposa Sara. Este casal, já de pessoas idosas que haviam recebido uma promessa de Deus, de que a partir da descendência deles, Deus faria uma grande nação, um povo imenso, numeroso, de tanta gente que seria como a areia do mar ou as estrelas do céu, não dava nem para contar de tanta gente. Mas eles não tinham nenhum filhinho ainda. Mas na história passada nós vimos que Deus abençoou o casal e Deus enviou na casinha deles um bebezinho, o Isaac, que encheu a casa de alegria. O Isaac chegou, mesmo seus pais já sendo bem velhinhos, e Deus cumpriu a sua promessa. Muito bem, na história de hoje, que eu vou contar para vocês, nós vamos ver que Isaac, o bebezinho, cresceu. Ele cresceu e ele se tornou um menino, um garotão forte, corajoso, que gostava de brincar, que estava sempre aprontando e enchendo a casa de Abraão e Sara de alegria. A casa não, a tenda, porque eles moravam em tenda, eles eram nômades e eles moravam no lugar onde Deus dizia que eles deveriam morar. Abraão e Sara viram o seu filho crescer, se tornar um garotão e eles estavam muito felizes. Um dia, Deus falou com Abraão e enquanto Sara estava lá ocupada na casa, cuidando das coisas, Deus falou com Abraão. E Deus fez um pedido a Abraão que deixou o coração de Abraão muito preocupado. Deus disse assim: Abraão, eu quero que você pegue Isaque, o seu filho, e que você viaje até as terras de Moriá, que ficava a mais ou menos 3 dias de viagem dali da casa de Abraão. E Deus disse assim: lá em Moriá, eu quero que você ofereça o seu filho Isaque em sacrifício para mim. Abraão ficou preocupado e ele ficou pensando: mas Deus demorou tanto para atender o meu pedido e cumprir a sua promessa de me dar um filho, e agora Deus pede o filho em sacrifício. Abraão ficou triste, seu coração ficou pesado, preocupado, mas ele não discutiu com Deus. Abraão era uma pessoa de fé e era uma pessoa obediente a Deus. Abraão arrumou a malinha, chamou o seu filho Isaque e o menino o seguiu. Ele pegou um jumentinho e mais alguns ajudantes e ele foi levando a lenha e partiu em direção a Moriá para atender aquilo que Deus havia pedido, realizar o sacrifício. Foi uma viagem dura e triste. O coração de Abraão estava pesaroso. O coração de Abraão estava chorando, ele estava preocupado. Por outro lado, ele confiava em Deus, ele cria que Deus tinha todo o poder e que se Deus tinha sido poderoso para dar Isaque para ele como filho, já na sua velhice, Deus poderia até ressuscitar Isaque caso Isaque fosse morto. Abraão creu em Deus, confiou e fez a viagem obedecendo exatamente aquilo que Deus havia falado. Quando eles chegaram lá em Moriá, Abraão construiu um altar de pedras e se preparou para oferecer o sacrifício. Isaque ficou olhando para aquelas pedras e ele disse: papai, aqui está a lenha, aqui está o holocausto, as pedras, mas onde está o cordeiro para o holocausto, para o sacrifício? E Abraão disse: meu filho, Deus proverá. E Abraão tomou todas as providências, colocou a lenha ali direitinho, preparou o altar onde seria oferecido o sacrifício. E então Abraão, numa atitude de fé, tomou o seu filho Isaque, amarrou o seu filho Isaque da mesma maneira que se fazia com as ovelhinhas e colocou o seu filho sobre o altar e se preparou para cumprir a ordem de Deus e sacrificar o seu filho. Nossa, que momento difícil para Abraão, não é?
Vocês já pensaram que quanta fé Abraão precisou ter para obedecer essa ordem de Deus? E quando ele se preparava para sacrificar o seu filho, oferecendo seu filho em sacrifício a Deus, ele ouviu a voz do céu que dizia: Abraão, pode parar, não faça mal ao menino, porque agora eu sei que você me ama, que você me obedece e que você não me negou nada, nem o seu filho único, que você tanto ama. E naquele mesmo momento apareceu ali do lado um cordeirinho. E Abraão então soltou o seu filho e no lugar do seu filho ele ofereceu a ovelhinha em sacrifício para Deus. Sabe, crianças, essa história é uma história que mexe com a gente, né? Nós ficamos pensativos sobre essa história. Deus não é um Deus que requer esse tipo de sacrifício. Deus nunca pediu que pessoas fossem sacrificadas. Pelo contrário, Deus abomina essa prática, mas Ele queria testar a fé de Abraão. Ele queria saber se Abraão o amava acima de tudo e se Abraão era capaz de oferecer tudo que ele tinha como uma prova de amor e de dedicação a Deus. E Deus recompensou a fé de Abraão, Deus lhe devolveu o seu filho e Deus abençoou grandemente a vida de Isaque, o filho de Abraão. A partir de Isaque, Deus construiu um grande povo, uma grande nação, e Deus cumpriu todas as promessas que ele havia feito a Abraão, continuando a sua aliança, o seu pacto com o seu filho Isaque. Ah, crianças, será que a gente consegue obedecer a Deus assim? Será que a gente consegue crer em Deus dessa maneira que Abraão creu? Ah, é difícil, não é? Mas é isso que Deus deseja de nós. Deus deseja que nós tenhamos fé nele, que nós creiamos de todo o coração e que nós estejamos dispostos a dar para ele tudo que nós temos, o nosso melhor, aquilo que nós mais amamos. Vamos orar? Feche seu olhinho aí e ore comigo aqui. Vamos pedir que Deus nos ajude a ter uma fé tão forte, tão firme, que nós sejamos capazes de amar a Deus acima de tudo, de todas as coisas. Vamos lá? Senhor, obrigado por essa história. Obrigado pela fé de Abraão, pelo amor que Abraão dedicou ao Senhor e que nos inspira. E eu peço que o Senhor abençoe cada criança, cada adulto que está ouvindo essa história, que nós também possamos crer em Ti, confiar no Senhor e Te amar de todo o nosso coração, acima de todas as coisas. É isso que nós Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Por hoje é só, você vai ficando por aí, eu vou ficando por aqui e nós vamos seguindo em frente, pedindo que Deus nos ajude a crer, a confiar e a amar a Deus acima de todas as coisas.